aguardando aqui a Carla entrar. Eu não sei até que parte vocês conseguiram me acompanhar. Não sei até que parte vocês conseguiram me acompanhar. Desculpem. Estou aguardando aqui a Carla entrar mais uma vez para a gente dar continuidade. Carlota, cadê tu? Aparece aqui para mim. Pronto, gente, desculpa. Caiu aqui a conexão, eu fiquei desorientada. Eu voltei. Infelizmente, eu vou acabar, né? A gente acabou perdendo algumas perguntas aqui do chat, mas a gente tem algumas perguntas aqui ainda e o pessoal pode perguntar de novo. Eu lembro que eu parei no Mãe de Autista pode fazer terapia pelo plano de saúde do filho, você falou que não, certo? Não, deixa eu explicar por quê. Ó, o plano de saúde ele é personalíssimo. Tá? Ela contrata o plano de saúde para ela. Para ela, não para o filho. O plano de Inácio, antes, como era promédica, ele era personalíssimo para Inácio. Então, eu não poderia ser assistida por aquele plano de saúde, independente dos reflexos do diagnóstico do meu filho, né? Ele é personalíssimo, então a gente não consegue estender. Certo. Minha sobrinha é TEA. Eu posso incluir ela como dependente do meu plano? Se sua apólice de plano de saúde permitir, sim. Em regra, eles não permitem, só ascendente e descendente. Em regra, mas se a apólice permitir, tu pode. Mas existe algum... Agora é uma dúvida minha aqui, por exemplo. Existe como recorrer dessa situação aí de apólice? A apólice não permite, mas como é uma situação de criança com TEA, existe alguma forma, tem alguma coisa que possa ser feita a respeito ou não? Porque assim, o contrato hoje ele faz lei entre as partes. Hoje sempre, né? O contrato ele rege aquilo que foi acordado entre as partes. Então, se não está regindo que vai fazer a cobertura para dependente, então não tem condição de ser questionado. Posso ter plano de saúde e solicitar INSS? Claro que sim. Lembra que no começo da live eu peguei e expliquei a condição para ir fazer o requerimento do BPC? Luas, provavelmente ele deve estar falando do BPC, né? Que é o benefício assistencial. Você tendo você dentro tendo o relatório médico, declarando a deficiência física e demonstrando a condição financeira inferior a um quarto de salário mínimo por integrante familiar, você pode conseguir. Pode sim. Vai ter que ter outra live dessa, viu? A Lu tá falando, a Lu é psicopedagoga maravilhosa lá da clínica. Como entro na justiça contra o plano? Não tenho como pagar advogado. Gente, a gente tem um órgão chamado Defensoria Pública. Eu não tenho condição de pagar, Carla. Porque, querendo ou não, hoje advogado, querendo ou não, tem cobrado caro, né? Independente, né? Infelizmente, tem que cobrar para até para sobreviver, defendendo a classe. E aí, o que acontece? Não tenho condição de pagar, Carla. Agenda no 156, a Defensoria Pública. Tem um corpo jurídico lá maravilhoso, super humano, pessoas de caráter, de disposição para poder ajudar quem não pode pagar hoje. Então, busca a Defensoria Pública, porque ela é bacana demais para ajudar. Promédica suspendeu terapia e não cumpre liminar. O que fazer? Meu caso, gente. Meu caso. Fala com conhecimento de causa, né, Carla? Hã? Fala com conhecimento de causa. Na dor, de verdade. Hoje, infelizmente, esses planos de saúde que tem rede própria, eu vou ser franca a vocês, é uma coisa que acaba com a questão do tratamento da criança. Eu vou abrir um particular de caso de Inácio para vocês só terem uma noção do que acontece e que está acontecendo com muitas mães. A gente era promédica e a promédica a gente era vinculada a uma clínica, essa clínica com todo o suporte, muito bom. E aí o que aconteceu? Ela foi rescindiu com essa clínica. Criou um centro terapêutico, jogou essas crianças lá. Olha, eu tô dando tratamento. O que importa é que eu tô dando tratamento. Judicializamos. Fiz todo aquele protocolo, judicializamos, conseguimos liminar. E até hoje, a Promédica passa por cima da terminação judicial. Determinação judicial se cumpre, não se questiona.
E a Promédica, infelizmente, está descumprindo. A gente não entende por quê, mas a solução vai vir. Seja ela financeira ou não. Eu já desisti da Promédica, mas eu vou continuar insistindo. Da mesma forma que eu fiz queixa no Ministério Público, tem um grupo de mães que estão brigando no Ministério Público mesmo, porque isso foi uma afronta à dignidade de cada criança. Nós pais do lado de cá tá sofrendo demais. Então, estamos judicializando. Para quê? Ver efetividade. Infelizmente, o Poder Judiciário baiano é um dos piores do país. E a Então, a gente criança, não... ela... desculpa, Carla, pode continuar. E, infelizmente, a gente não está tendo essa efetividade dessa liminar. Mas não descansemos, por favor. E é importante realmente essa luta, até porque com a interrupção do tratamento, a criança pode apresentar regressão daquilo que ela já conseguiu adquirir. Ela estava evoluindo, chegando a determinados níveis de habilidades desenvolvidas, e aí do nada, lembra que eu falei da questão da rotina também? Essa rotina é quebrada, os treinos são quebrados, tudo que a gente já conseguiu avançar pode, não estou dizendo que vai, mas pode acontecer de apresentar uma regressão comportamental nessa criança. E aí os prejuízos são grandes, né? Acho que realmente é complicada essa situação aí do que alguns planos de saúde têm feito. Tem outra pergunta aqui. O relatório pode ser pelo plano ou só do SUS? Pode ser pelo plano também, gente. Diagnóstico é diagnóstico, independente de onde está vindo. Uhum. Boa noite, tem gente entrando aqui. Boa noite, Cristiana. Como entro na justiça quanto... Ah, não, esse aqui eu já perguntei. Peraí, tem outra aqui. Planserve não é regulamentado pela ANS. Como dou queixa? A queixa é a ouvidoria. A ouvidoria do governo do estado. Quem regula o Planserve é o governo do estado, né? Teve até aquele burburinho que ia ser administrado pela Pivida, mas na verdade não. É o grupo que faz o sistema da Pivida. O Planserve está implementando. Aí teve essa esperança, né, do povo do Planserve para poder ser regulamentado pela Pivida, mas não. A queixa tem que ser feita na ouvidoria do governo do estado da Bahia. Lá é o lugar. Guardaram aí, gente? Eu espero que vocês tenham pego papel e caneta, como eu falei, porque eu disse aqui, ó, tecnologia, viu? A gente nem vai conseguir deixar salvo a primeira parte da live, né? Porque infelizmente caiu. Mas eu espero que tenha servido bastante, né? E que vocês possam ter não só adquirido informação, como possam compartilhar também. Meu filho tem 18 anos e o plano negou mudança de faixa etária. Cancelou. Depende da policy, viu, gente? Foi como eu falei, o contrato faz lei entre as partes, né? Uhum. E aí o que acontece? Se o contrato tá lá estipulando que só vai até os 18 anos, ele não se renova por licitação. Infelizmente. Eu tô, assim, fascinada com tantas informações que eu tô aprendendo aqui com a Carla hoje. Vai ter que falar, porque tem muita pergunta, gente. Tem muitas perguntas. Tem uma pergunta que fizeram aqui, tava lá no início, né, da outra live. Que, no caso, eu respondi, né, só eu vou ter que responder essa pergunta, porque fala o seguinte. A pergunta é as causas do autismo, né, se já existe, e se os tratamentos são só psicológicos e psicopedagógicos. Não. Na questão aí do direito, a Carla pode falar até um pouco mais, né? Ela já até pontuou isso, né? Que não tem mais o rol taxativo, que o plano de saúde, por exemplo, ele não pode limitar mais quais são as especialidades que o seu filho vai ter acesso. Normalmente isso é determinado pelo médico. Quando seu filho sai de lá com um relatório, ele já indica determinadas terapias, né? Como a Carla falou, ecoterapia, também tem a terapia ocupacional, fono, musicoterapia, integração sensorial. Ah, gente, é muita coisa. Fisioterapia, psicomotricidade. Existem inúmeras formas da gente estar auxiliando essas crianças, esses pacientes no desenvolvimento das habilidades e da autonomia. Uma coisa que eu não pontuei, que eu iria pontuar no início, é que o autismo ele é dividido em 3 níveis de suporte. Nível de suporte 3, ou seja, precisa de mais suporte para se desenvolver, para se colocar diante da vida, para as atividades, por exemplo, de autocuidado, às vezes de comer, colocar uma roupa. Nível de suporte 3, precisa de suporte substancial. No nível de suporte 2, desculpa,
Precisa de suporte substancial, só que um pouco menos do nível 3. E o nível de suporte 1 ainda precisa de suporte, só que bem menos que os autistas nível 2 e nível 3. Eles conseguem se desenvolver e se virar, digamos assim, de uma forma mais fácil. É outra coisa que a menina perguntou, que a moça perguntou. Não existe ainda uma causa específica para o TEA. O TEA é considerado de origem multifatorial, ou seja, é de origem genética e ambiental. Esse ambiental, a gente leva em consideração aspectos relacionados, por exemplo, à gestação, medicação, idade dos pais. Algumas coisas são levadas em consideração para dizer, por exemplo, né, que esse diagnóstico é feito de forma multifatorial, levando em consideração os aspectos genéticos e os aspectos ambientais. Eu acho que tem mais uma pergunta, acho que, não sei se é pergunta, né? Da Letícia. O Unimed não aceitou levar meu filho para o mundo TEA. Posso judicializar? A questão primeiro ponto. De todas as clínicas que a Unimed listou para você levar, teve negativa? Não teve negativa? E aí você vai dizer sim ou não. Não teve negativa. E aí você tem que criteriorizar a questão. O que eu muito tenho usado nas minhas ações são a questão da vinculação. Vamos lá. Teu filho tá recebendo um tratamento hoje de forma particular pelo Mundo TEA. A clínica vai expedir todos os relatórios de cada profissional que acompanha ele, vai demonstrar a vinculação e o relatório médico vai falar também da questão da vinculação. A gente fazendo a junção da continuidade do tratamento mais a vinculação seria uma teoria para a gente poder judicializar e a gente tentar estabelecer seu filho na clínica Mundo TEA. Tem uma pergunta aqui. Para pais separados, como funciona a guarda de uma criança autista? Para o que? Pais separados, como funciona a guarda de uma criança autista? Depende da relação desses pais, né? Hoje, aqui no escritório eu não faço muito família, né? Quem faz é a minha prima Thaís. E o que acontece? A gente sempre quer buscar e prima pela necessidade e a boa condição da criança. Se os pais têm boa relação, não tem por que não permitir uma guarda compartilhada, né? Mas, se acaso aquele filho só fica com a mãe, só tem a vinculação só com a mãe, como em regra né? Ou com o pai ou só com a mãe. E aí o que acontece? Em regra, a guarda ela se torna unilateral, pela mãe ou pelo pai. Deve ser judicializada sim, para deter no papel tudo que você for fazer, porque o filho é dos pais, né? Enquanto menor, a responsabilidade. Quando eu falo é dos pais, eu falo da responsabilidade, né? E aí o que acontece? Vai judicializar para você formalizar a sua guarda. Seja ela compartilhada, seja ela unilateral, para que estabeleça obrigações. O pai e a mãe têm obrigações. É responsabilidade nossa também. A família tem uma responsabilidade enorme pelo seu filho, sendo ele típico ou não atípico. E essa condição pode ser típica ou atípica, né? Você pode estabelecer a guarda, pode ser compartilhada, os dois convivendo na necessidade, que é muito positiva a presença do pai e da mãe na vida dessa criança. Ou, se for só unilateral, estabelece judicialmente para que você estabeleça as regras que vai permear essa relação pai, mãe, filho. É muita informação. Eu vou responder aqui só mais uma pergunta. Ainda existem pais que fecham os olhos para seus filhos. Como abordar o assunto com esses pais? É muito delicado, né? Eu não sei se quem está falando é alguém que gostaria, por exemplo, de falar para um familiar, para um amigo, ou se é um profissional que identificou. Às vezes o professor identifica, né? Profissionais da escola às vezes identificam determinadas características na criança. Às vezes é um amigo, um familiar, como eu até citei o caso aqui de um paciente meu, que foi uma amiga que identificou as características e pontuou para essa mãe. E às vezes são os profissionais que acompanham, às vezes até por outras demandas. A criança chegou, às vezes, no consultório com uma demanda de ansiedade, por exemplo, ou de um problema comportamental, ou de um problema de aprendizagem.
E aí, no decorrer do acompanhamento, foi identificado que aquela criança possivelmente pode ser uma criança dentro do espectro. É uma situação muito delicada, porque quando a gente fala, a gente vai ter live também falando sobre isso, tá? Mas quando a gente fala de um diagnóstico, por exemplo, de autismo, que é o tema que a gente está trazendo aqui hoje, a gente está também dizendo para esses pais que o filho ideal não veio. Porque todo mundo idealiza o seu filho de uma determinada forma. Ninguém espera que o seu filho venha, por exemplo, com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência. Ninguém está preparado para isso. Então, o que acontece? Normalmente, esses pais também passam pelo processo de luto. O luto ele não está simplesmente conectado à morte física, né? Mas é uma morte simbólica. É o luto pelo filho que não veio, é aquela criança que eu esperei, que eu desejei e que não chegou, não veio para mim, é diferente. E passa por todos os processos. E um dos processos do luto é a negação. Na verdade, é o primeiro. Né? O primeiro processo do luto é a negação, é você não aceitar aquilo ali. Porque é muito difícil você enxergar, principalmente sabendo que nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa, que maltrata, que não só exclui, porque se fosse só excluir já é muito pesado. Elas maltratam. Então é muito doloroso você aceitar que o seu filho ou que sua filha não está ali dentro do padrão considerado normal. Como que eu vou lidar com isso? E como eu falei logo no início, gente, existe muita desinformação ainda. É preconceito, que às vezes eu não consigo entender. É muito, eu acho assim, a melhor forma, eu, enquanto profissional, entendo o seguinte: se for amigo, se for parente, seja lá o que for, acho que tudo depende muito do nível de intimidade, né, que a gente tem, porque a gente não pode. Olha só, acho que esse teu filho aí, ó, não é normal, não. A gente tem que ter muita sensibilidade. Acho que independente se você é profissional, se você é amigo, se você é parente, seja o que você for, a primeira coisa que você tem que ter é sensibilidade. É empatia, é se colocar no lugar do outro. É entender como eu gostaria, por exemplo, que isso fosse comunicado para mim. Né? Se fosse eu no lugar dessa mãe, se fosse eu no lugar desse pai, como eu gostaria de receber essa informação? Porque às vezes a pessoa realmente não identifica, ela não sabe, não conhece quais são os sinais do autismo, ouviu falar, mas não sabe o que é. Às vezes você tem um conhecimento maior. Então, é ter sensibilidade, ter empatia e não diagnosticar. Porque eu, enquanto profissional, eu não faço isso. Eu pontuo. Identifiquei traços disso, disso e disso e disso. Vamos analisar. Então, a gente não pode, ó, teu filho é autista, teu filho tem TDAH, teu filho tem não sei o que lá, teu filho tem TOD. Não, vamos com calma, sabe? Não vamos jogar em cima das pessoas essas informações, ainda por cima, as pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, isso é assustador. Para quem não sabe o que é assustador. Então, é ter empatia, ter paciência, porque é um processo. Existem pais que, infelizmente, nunca vão aceitar o diagnóstico do filho? Sim. Isso é uma realidade. E o que eu posso fazer sobre isso? Nada. Nada. Não adianta você querer inculcar em uma pessoa aquilo que ela não quer aceitar de jeito nenhum. E o não sabe que é aquela pessoa não aceita e não permite que a criança receba um tratamento. Isso. Não possibilita que ela evolua. Não Isso. possibilita que ela seja independente. Porque o pior de tudo, além do preconceito, é saber que aquela criança vai ficar privada de todos os estímulos que ela tem para evoluir. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carla, entrando aí no âmbito jurídico. Vamos lá. Vamos supor que eu sou a irmã, eu tenho um sobrinho que eu identifico que ele tem TEA. Ou que até tem o diagnóstico. Foi para o médico, recebeu o diagnóstico, mas aí, sei lá, minha irmã não quer fazer o tratamento porque ela não aceita. Ela tem ali o diagnóstico, mas ela não aceita. Essa mãe ou esse pai, esse responsável, ele pode ser denunciado por negligência? Vamos lá. A responsabilidade, como eu falei, é do pai e da mãe. Uhum. A família tem para colaborar.
ele só vai poder ser denunciado por negligência desde que o descaso seja tão tremendo que aquilo ali deixe aquela criança ou a já adolescente inválida. Mas até então, a responsabilidade é do pai e da mãe. Mas Entendi. está sendo tão grande, tão gigantesca, tem que ser denunciado. Tem uma última pergunta, senão a gente vai embora, né? A live tá tão boa. Tava super nervosa, gente. Mas A carinha tá, vai lá, mas eu sempre tive vontade de ter isso aqui, né? De levar informação, de ajudar. Isso aqui tá me fazendo um bem danado. Nossa, tem muita pergunta. Deixa eu ver. Estou com meu sobrinho filho, há 14 anos. Minha irmã era mãe que faleceu 25 dias pós-parto. Tenho a guarda compartilhada, mas o pai não se interessa em buscá-lo. Posso pedir a guarda total? Pode, deve. A gente não pode, infelizmente, a gente não tem como obrigar um pai a ser pai, né? Infelizmente. Mas vai chegar um momento de que tem algumas responsabilidades que é necessária a mãe ou o pai, o responsável legal, responder por aquilo, né? E eu espero que esse pai ausente, pelo menos, esteja sendo contributivo de alguma forma, né? Porque ser contributivo numa guarda, no papel, não vale a pena, né? Infelizmente. Sim, pedir sua guarda unilateral e, a partir daí, seguir para frente. Perguntaram aqui qual a diferença entre o autismo e o TDAH. Claro. Existem algumas diferenças. A gente pode falar nisso um pouco mais depois em outra live, né? Mas, por exemplo, algumas características são semelhantes, por exemplo, como eles têm um hiperfoco, têm uma tendência a ter um hiperfoco, às vezes uma irritabilidade. Deixa eu explicar um pouquinho só o que é o TDAH. Como eu já expliquei mais ou menos o que é o TEA, o TDAH também é um transtorno. É transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, aquela criança, adulto, adolescente que esquece as coisas com muita facilidade, perde as coisas com muita facilidade, tem dificuldade de concentração, dificuldade em manter o foco, em se manter, por exemplo, tô aqui sentada, mas ó, a perninha aqui não tá parando. Apresenta essa hiperatividade motora e, às vezes, também mental. A mente não para de trabalhar, o cérebro está em constante agitação. Existem algumas, né, características aí que também precisa ser avaliado. Não é simplesmente, eu tenho TDAH porque eu esqueço todas as vezes, eu esqueço a chave de casa. Eu tenho TDAH porque eu sou extremamente agitada. Não. Existem três subtipos, digamos assim, três tipos, que é o tipo misto, onde o padrão de desatenção e hiperatividade são no mesmo nível. Existe o tipo hiperativo, onde a hiperatividade ela se sobrepõe à falta de atenção. E existe o subtipo predominantemente desatento, que é quando a pessoa que tem TDAH ela é mais desatenta, apresenta mais comportamentos de desatenção, de falta de concentração, de foco, do que necessariamente de hiperatividade. Mas também precisa ser analisado, investigado e diagnosticado por um profissional, certo? Eu não sei se você tem mais alguma pergunta aí, Carla. Aqui eu acho que não tem. Não. Aqui as minhas. Do pessoal de mandar perguntas, pode ser no Instagram da clínica, no meu Instagram, da Milena. A gente está aberto sempre, gente, para ajudar, tá? Isso. Tem perguntas aqui, o pessoal também querendo saber sobre TEA, sobre TDAH, sobre TOD. Essas perguntas vão surgir, vocês já podem, gente, mandar essas perguntas pro direct da clínica ou pro meu direct também, que a gente já vai anotar tudo isso para porque vamos ter mais lives, inclusive aqui com a nossa querida amada Carla Simões, maravilhosa. Vamos ter lives aí, isso é só o início, gente, de uma grande parceria que está se estabelecendo, né? Entre a Clínica Mundo TEA, da qual eu faço parte da equipe, e a doutora maravilhosa Carla Simões. Gente, eu queria muito, assim, agradecer. Eu vou chamar a Letícia. Eu não esqueci, tá, Letícia? Eu vou chamar a Letícia, que ela também quer fazer um agradecimento para vocês, mas eu gostaria muito
de agradecer a Carla pela confiança em mim, sempre que ela teve, sempre, 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 sempre. Pela confiança no meu trabalho, no meu profissionalismo, por confiar em fazer a primeira live dela, né? Ela poderia fazer com qualquer outra pessoa, inclusive sozinha, mas ela topou participar disso aqui junto comigo. Eu agradeço muito. As suas contribuições foram riquíssimas. Eu tenho certeza que você abriu assim os olhos de um monte de pais, de um monte de mães, de pessoas que vão levar essas informações. Eu costumo dizer o seguinte: a gente nunca sabe até onde a nossa vida vai tocar a vida de outras pessoas. A Letícia, eu vi aqui, que postou que entraram aproximadamente quase 90 pessoas na live. Mas aí você imagina, se cada uma dessas pessoas vão lá e compartilham a informação que receberam aqui. Eu penso também o seguinte: se tivesse uma pessoa nos assistindo, a gente já teria cumprido o nosso propósito. Eu também. Quem tem que agradecer aqui sou eu, né? Eu sempre estou muito grata a você por tudo. Muito, muito. Depois de você, Inácio, eu me emociono muito, porque assim, depois de você, meu filho desenvolveu de uma forma muito grande, você trouxe mais humanidade para minha casa. Eu, mais uma vez, eu quero agradecer todo mundo que entrou aqui. Gente, obrigada mesmo. Todo mundo sabe o quanto isso é uma vontade minha. Obrigada, Letícia, pela oportunidade. E eu sempre vou estar aqui à disposição para ajudar vocês no que for necessário, né? Mas de coração mesmo. Quem se engrandeceu aqui hoje fui eu. De coração. Muito obrigada. Eu tô mandando a Lê aqui para ela entrar, que ela quer falar aqui também rapidinho. Aí só para ressaltar, tem uma pergunta que eu não sei se a pessoa não ouviu, né? Ela precisa, para ter acesso aos direitos dela, ela precisa ter o laudo, né? Ela precisa ter a comprovação de que ela realmente necessita daquele suporte, né, Carla? O relatório, ele tem que vir descrevendo tudo. O CID da doença, ele tem que vir descrevendo as necessidades do seu filho, as terapias que seu filho precisa, tudo. Tudo. Tem que ser um relatório completo para que você possa exigir tudo da clínica, do plano de saúde, judicializar. Esse aí é o meu primeiro documento que eu sempre vou estar pedindo. É laudado? Esse relatório está completo? Bora ver esse relatório? Bora voltar no seu neuropsiquiatra, no seu neuropediatra, no psiquiatra, quem laudou, para a gente melhorar. E porque a partir desse documento, minha virada de chave, é meu pontapé inicial, é a partir daí que a gente começa a brigar pelos nossos direitos. A Letícia entrou, maravilhosa, diva! A Letícia Cunha, ela é a dona e proprietária da Tutea. Gente, fica lá na rua Rio Tocantins, na Vila Laura. Inúmeras atividades dentro da clínica, né? Vamos logo aqui vender o peixe. Né? Que a gente bebe. Ó, lá tem maravilhoso. Com pedagogo, com psicóloga. A própria Letícia, ela é psicopedagoga e também é musicoterapeuta. Não é isso, Lê? Isso. Tudo seu, meu amor. Boa noite. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa primeira live. A Clínica Mundo Tea falta menos de 2 meses para completar 1 ano. 1 aninho de vida, né? Um bebezinho que vem crescendo e nos dando bastante orgulho. Eu quero agradecer a Milena, nossa psicóloga e coordenadora ABA, e a nossa advogada, a doutora Carla, por nos dar a honra, né, de estrear essa live, que foi um sucesso. E obrigada, meninas. Agradece. Agradecimentos aqui. Não chorem, não, porque também vou chorar. Lindas, maravilhosa, Carla Simões. Não borrem a maquiagem, vocês estão maravilhosas. Carla já começou chorando e aí fez todo mundo chorar, a Milena chorando. Letícia dona. Então, gente, aproveitando rapidinho, só para informar, né? A mulher do dinheiro, a Letícia. Teremos outras lives, todas ministradas por Milena, tá? E terão convidados maravilhosos, assim como a doutora Carla, abrilhantou a nossa primeira live hoje. Teremos
representantes de escolas, teremos analistas, teremos ATs, teremos nutricionistas. Então, assim, vai ser um período de live chocante para a Milena Vamos se descer o ranço. nervosa. Eu tava mais nervosa que a Carla. E olha que eu tô acostumada a fazer live. Mas é o que eu falei pra Carla. Eu falei, eu sempre invento essas coisas, mas quando chega o dia eu falo assim, pra quê? Pra quê? Mas aqui dá a resposta, né? Olha quantas pessoas foram alcançadas e quantas pessoas ainda vão ser alcançadas através dessa live e de outras lives que ainda virão. Como eu disse, é só o início. E acho muito importante, muito válido a gente trazer informação de forma gratuita para as pessoas que não têm acesso. Quantas pessoas aqui não poderiam, por exemplo, pagar um curso, né? Que trouxesse as informações que hoje a gente compartilhou com você. Já que ela tem 5 anos. Gente, tem muita pergunta. A gente não vai conseguir responder tudo. Por mim, a gente ficaria aqui. Tem uma mensagem aqui, Mi, convida neurologista. Também está previsto uma neuropediatra, mãe de Thea também, bem conhecida. Já estamos em contato com ela para agendar essa live. Inclusive, a gente também já pode intimar aqui a nossa neuropsicóloga lá da clínica também, né, Lê? A Clélia. Isso, nós temos uma neuropsicóloga, Clélia, que inclusive muitos neuropediatras solicitam relatórios dela antes de fechar diagnóstico. Podemos marcar uma live com ela também. Perfeita. Ela também tem uma clínica, posso fazer o jabá dela também, né? Lá em Paripe. Pode. Fora no subúrbio, gente, precisa desse suporte lá em Paripe. Eu não vou lembrar agora o nome da rua, mas eu acho que é Rua do... Espaço Crescer. Espaço Crescer, e acho que é na Rua 2 de julho ou 21 de julho. Ela também tem uma equipe multidisciplinar. Não sabia que tinha aqui, não. Sabe? Sim, eu costumo dizer que é como uma extensão da Munduteia, porque toda a equipe da Munduteia, metade está lá. Querida, vamos eu porque eu quero cidade de casa. Olha, tem tantas... gente, eu adoraria responder todo mundo hoje, mas é impossível a gente conseguir. Vocês aceitam planos? Sim, a clínica aceita planos e cartões também de descontos, né, Letícia? Acho bom falar aí. Sim, temos mais de 15 parcerias de descontos e alguns planos de saúde ativos, outros em andamento. Vou ler um comentário aqui diferenciado para mim, né? Que é do meu marido. Estreia Magna, que almas tão lindas, excelentes profissionais. Obrigadão. Que chique! O amor está... Olha, Letícia, você foi uma luz na minha vida. Gente, eu acho que eu preciso ler essas coisas para vocês, que é tão importante, né? Vocês são maravilhosas, boa sorte a todas. Obrigada, Letícia, por tudo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu que agradeço. A BD aqui, ó, falando orgulho. Benedita é psicóloga lá da Clínica Munduteia também. Faz parte dessa equipe. Parabéns, linda, ótimo trabalho. Que sintonia mágica. Parabéns às 3. Sim, a gente vai ter uma live, tá? Porque eu já intimei as duas para fazerem uma live comigo sobre a maternidade atípica. Nós vamos falar sobre isso. É tão necessário. Vamos sim. Ai, meu Deus, é muita coisa. Eita, Carlita, a gente tem a história, hein, Carla? Muito. Que luta. O boi Uma live não dá não para contar a história minha e de Carla. Se juntar a minha história com a de Carla, uma live não dá não. Para descrever essa live, muitos esclarecimentos importantes. Gente, que profissionais incríveis, viu? Sem palavras. Valeu, Lua. É muito boa live. Continuem ajudando-nos a se atentarem às nossas crianças. Parabéns. Deixa a live salva. Vou deixar a live salva. Vou tentar. Ô, Mi, a Alane botou aqui, Milene e Lê, irmãs gêmeas. Quem é a boa? Eu. É piada interna, tá? É piada interna, porque tem umas paradas aí. Mas eu sou a irmã gêmea boa, tá, gente? Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. O autismo vem do pai ou da mãe. Recentemente, eu li um artigo que falava que possivelmente existe o esperma do pai que possa causar
Então, pode se aprofundar um pouco mais, já existem muitos artigos falando sobre isso. E acho interessante, né? Buscar um pouquinho mais dessa informação também. Gente, eu acho que é isso. Tem muita coisa aqui. Eu gostaria muito de responder todo mundo, mas não dá. Brigadão, obrigada pela confiança no nosso trabalho. E logo, logo a gente está voltando com novas lives para vocês. Eu vou trazer, como eu disse, vai estar comigo a psicóloga, que também é psicóloga da Clínica Mundo Terra. Ela também é acompanhante terapêutica, a Fran Souza, minha parceira, minha amiga. E, ai meu Deus do céu, amado, que um convidado muito VIP nessa live. Coisa mais linda da vida. Esse é o gente. É o sua da Letícia, coisa gostosa, é o mascote da Mundo Terra, ele. Né, João? Então, se vocês tiverem suas dúvidas, vão deixando aí que a gente vai anotando. E nas próximas lives nós vamos respondendo. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu vou ser enxerida agora, né? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre os direitos dos autistas, também manda lá para Carla, porque eu tenho certeza que ela vai ajudar vocês naquilo que for preciso. E precisando de uma advogada, Mara, né, queridos? A Carla, o escritório da Carla fica lá em Paripe, né, Carla? Paripe, hoje eu faço uma advocacia. Manda um beijo pra ti, menina. Beijo. Ai, que beijo lindo. Por você também. Passa o seu endereço, Carla, do seu escritório. Paripe, São Luís, em frente ao posto de gasolina. Manda beijo. Beijo. Me conhece. Beijo. Assim, graças a Deus. Carla Simões aqui em Paripe. Mas qualquer coisa podem chamar no direct. A gente faz o atendimento online também. Então, o que precisarem, eu estou à disposição. Mais uma vez, gente, obrigada mesmo, de coração. Beijo, gente. Tchau. Lê. Vai dar tchauzinho pro povo? João pegou no celular. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Um beijo. Brigadão, gente. Tchau.